Deputado Kim, votar a anistia seria confrontar a Suprema Corte? Olha, eu acho que a Suprema Corte tem que ser confrontada quando abusa. E eu considero que tem abusado do julgamento dessas pessoas. Eu conheço alguns casos, né, do 8 de janeiro, e casos, inclusive, de pessoas inocentes. E quando eu digo inocentes, eu digo completamente inocentes mesmo. Eu tive uma professora de processo penal que está com um caso que é o seguinte: o sujeito é um Uber, ele foi deixar uma senhora na manifestação do dia 8. A Polícia Militar do Distrito Federal juntou pessoas que estavam lá, inclusive esse sujeito, o Uber, e disse que iria encaminhá-las para um lugar seguro que era para entrar no ônibus. Ele entrou no ônibus, quando ele viu, ele estava preso, né, junto nesse bojo desse processo em que as pessoas foram condenadas por golpe. A audiência de custódia, que aliás é um instrumento que tanto o CNJ, tanto o Supremo defendeu, tanto as esquerdas defenderam, ela foi feita numa conferência de Zoom com 200 advogados só podendo se manifestar pelo chat sobre a ilegalidade para pedir o relaxamento da prisão, e a juíza auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falando: quem quiser pedir uma análise de relaxamento de prisão, aí faça pelo chat. Isso não existe. Então, houve um atropelo do devido processo legal. E esse atropelo precisa ser enfrentado, e o Supremo precisa ser confrontado quando toma decisões ilegais e inconstitucionais. Não só em relação a pessoas inocentes, mas também pessoas que cometeram crime de dano ao patrimônio, mas foram condenados por tentativa de golpe de Estado, quando não tinham nem a intenção e nem os meios de cometer um golpe de Estado. São pessoas, assim, de um baixo nível de instrução, que foram utilizadas, manipuladas por Jair Bolsonaro na sua covardia, insufladas a invadirem o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, na esperança de que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa poderia mudar, sem que sequer já Bolsonaro tivesse no poder ou tivesse a possibilidade dele implementar uma GLO ou de implementar um estado de sítio, sem que houvesse essa possibilidade a partir da invasão dessas pessoas. Então, eu acho que na questão, e aqui eu vou mais uma vez divergir do Chico, eu sou um discípulo do Barão de Montesquieu. Eu acredito sim que o legislativo é o mais nobre e representativo dos poderes, e que o poder mais terrível é o poder de julgar. Por isso que ele era tanto defensor de júri e não tanto de juízes togados, que as pessoas fossem julgadas pelos seus iguais, inclusive dentro da sua própria comunidade. E essa razão histórica e doutrinária, né, do temor em relação ao abuso do judiciário vem justamente da questão de que no Estado liberal contemporâneo a última palavra vem do Poder Judiciário. E quando o Judiciário não se contém e não cumpre a legislação, é muito difícil fazer esse controle. E, nesse sentido, em relação a violações processuais, em relação a violações de direitos, eu acho que o Supremo tem que ser confrontado, sim. A direita tem força para turbinar o texto da anistia depois da reta final do julgamento e da condenação, pelo menos do núcleo 1 da trama golpista? Olha, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Primeiro que a direita é muita gente, né? Os bolsonaristas, eles vão trabalhar para turbinar o texto, por assim dizer, e livrar o Bolsonaro, mesmo porque, apesar do discurso dele ser de, olha, é a morte do Clezão, é a Débora do batom, é a velhinha com a Bíblia na mão, as mensagens, né, que foram vazadas entre o Jair e o Eduardo e o Malafaia deixam muito claro que a intenção é anistiar o Bolsonaro, ainda que isso signifique sacrificar aquelas pessoas que eles estão dizendo defender. Então, do meu ponto de vista, primeiro, essas pessoas foram usadas covardemente por Jair Bolsonaro, porque ele incentiva que elas acampem em frente aos quartéis. Os filhos convocam para essas manifestações, os deputados bolsonaristas participaram da convocação dessa manifestação do dia 8, enquanto o Bolsonaro pega o avião presidencial e vai para os Estados Unidos. Então, já começa aí da covardia, da frouxidão dele de fugir, enquanto ele manipula essas pessoas para depredação de patrimônio público. E aí entra um ponto que com certeza eu divirjo do Chico. Eu não acho que essas pessoas tinham nem a intenção nem a capacidade de dar um golpe de Estado. Essas pessoas que vandalizaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Acho que elas precisam ser condenadas pelos crimes que elas cometeram, de dano ao patrimônio, de vandalismo. Nisso eu concordo plenamente, né? Acho, inclusive, que vandalismo e dano a patrimônio público, especialmente quando eu vejo aquela cena
do relógio Dom João VI sendo destruído, tem que ser punido com rigor. Agora, não com pena de tentativa de golpe de Estado, porque não é o caso dessas pessoas. A pena de 15 anos de prisão, né, e eu até, né, na sua explicação você colocou, olha, desenhar num texto em que a tentativa não se confunde com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso nem sequer precisaria estar na legislação, porque já existe no direito penal a questão da consunção, né, de que o crime mais grave ele absorve os crimes mais leves. Isso sequer foi respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele considerou a mesma conduta como se ela se encaixasse em tipos diferentes e acumulou as penas. Então, para essas pessoas, eu defendo sim que elas respondam apenas por dano ao patrimônio e não por tentativa de golpe de Estado. Agora, para Jair Bolsonaro e para o seu núcleo duro, eu não defendo a anistia, e se eles estiverem no texto, eu não voto o texto. Deputado Chico Alencar, o presidente Lula disse em uma entrevista que vetaria o projeto se aprovado, e há dúvidas também sobre como os magistrados podem lidar com a aprovação da anistia. Esse esforço do bolsonarismo, da oposição pela anistia, pode ser sem efeito? Pode ser sem efeito. Eu queria só, Juliana e Kim, trazer um dado aqui concreto, real. Foram 1.682 denunciados, inclusive aquela massa que fez a quebradeira geral no dia 8 de janeiro, e os seus demiurgos, os seus estimuladores, 1.682 denunciados. Desses, houve uma anistia pactuada, uma anistia entre aspas, por parte daqueles que fizeram acordo de não persecução penal. São 542. Hoje, efetivamente, presos mesmo tem 141. Eu reconheço esse caso que o Kim citou, é uma flagrante injustiça. Fazer uma audiência de custódia nesses termos é um erro também. Tem muita coisa que pode e deve ser revista na busca da justiça. Agora, a anistia, que se pretende ampla, geral e restrita, ela é uma figura exótica, anômala, que não serve à construção democrática brasileira. O Kim falou do Barão de Montesquieu, eu fico com o Barão de Tararé, o Aparicio Torelli, jornalista de humor do Brasil, que falava: de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Eu não tenho esperanças demasiadas no judiciário, que é o poder mais fechado dos três, até porque não é constituído pelo voto da população, que erra muito no voto, diga-se de passagem, e que às vezes se ergue em casta e que tem privilégios até muitas vezes maiores do que o legislativo, privilégio que se quer ampliar agora. Mas eu entendo que a gente tem que entrar numa discussão, mas, primeiríssimo lugar, concluir o processo de julgamento dos golpistas com a culminância do 8 de janeiro. Agora chegou no núcleo principal, aí é um auê danado. Até então, ninguém se preocupou muito com os da arraia miúda que foram presos. Deputado Kim, pode ser um esforço do bolsonarismo sem efeito? Olha, eu acho que, primeiro, se for aprovada, e eu já deixei meu posicionamento muito claro aqui e quero reafirmar, né? Eu acredito que as pessoas foram manipuladas e não cometeram tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Agora, Jair Bolsonaro, né, está sendo agora refém de uma situação que a sua própria covardia e a sua própria frouxidão criaram. Porque eu era deputado quando ele foi presidente da República e ele aumentou os poderes do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos o projeto de lei que acabava com decisões monocráticas. Ele vetou. E vetou por quê? Porque Dias Toffoli tinha suspendido todas as investigações de rachadinha de Flávio Bolsonaro. E era presidente do Supremo Tribunal Federal e, em troca desse favor, pediu o veto às decisões monocráticas para Bolsonaro. E também numa negociação que envolveu o PT, Jair Bolsonaro indica o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para a PGR, que permite a abertura de inquérito de ofício por parte do Supremo, do tal do inquérito das fake news, que depois se voltou contra os bolsonaristas. Também, para baixar a cabeça e cumprir favor para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro desarticula a CPI da Lava Toga para investigar abusos judiciais, né, que poderia ter colocado um freio lá atrás, mais uma vez, nos abusos que já estavam crescendo, e ele desarticulou e tirou sua assinatura. Então, Jair Bolsonaro está sendo agora
refém da sua própria frouxidão e da sua própria covardia, porque quando ele tinha os meios institucionais e legais para garantir que o judiciário ocupasse o seu espaço, ele não ocupou. E aí, no final do seu mandato, desesperado com a situação que ele criou para si mesmo, tentou de uma maneira muito rocambolesca assim dar um golpe de Estado a ponto de imprimir a minuta de golpe na impressora do Palácio do Planalto, para você ver o nível de tosquice, né? Da falta até de sofisticação intelectual para articular um golpe de Estado a ponto dele imprimir a minuta e chegar para os comandantes das 3 armas e submeter essa minuta, que só não foi para frente porque o comandante do Exército disse que não era para ir para frente, senão ele ia prender o Bolsonaro. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.